sobre o espírito da sabedoria, ou de sabedoria, que é a segunda manifestação do Espírito do Senhor, sabedoria. Mas o que é ter sabedoria? O que é ser sábio? A sabedoria não diz respeito ao nível intelectual de uma pessoa, ao grau de instrução de uma pessoa. Uma pessoa pode, por exemplo, ser muito culta, entender de várias ciências, entender sobre todas as transações do mundo, entender sobre tudo que acontece no mundo, e mesmo tendo todo esse conhecimento, diplomas, faculdades, ela pode ter zero de sabedoria, não ser uma pessoa sábia. Porque a sabedoria é uma inteligência espiritual e depende de revelação de Deus, ou seja, é Deus quem dá a sabedoria, ela é um dom de Deus. E qual é a principal característica da sabedoria? Qual é o início da sabedoria? Onde começa a sabedoria? A Bíblia revela aqui, muito legal e muito profundo, preste muita atenção, porque isso vai lhe ajudar muito. Provérbios 9:10, o homem mais sábio que já existiu, qual foi o nome dele? Salomão. Ele que escreveu isso aqui, ó. Ele disse assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, a sabedoria começa quando uma pessoa teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Então você vê que uma pessoa é sábia quando ela teme a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você considerá-lo acima de tudo, é você respeitar a Ele. Temer a Deus é você considerar a palavra dEle. Aí a gente vê, como foi cantado nesse salmo, que Davi, que diga-se de passagem, foi o pai de Salomão, que deixou esse ensinamento para Salomão. Davi, ele exaltava a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Por exemplo, se você pegar o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia Sagrada, de todos os capítulos da Bíblia, o Salmo 119 é o mais longo. Se você pegar o Salmo 119, você vai encontrar coisas assim, ó. Eu vou ler o versículo 1 do Salmo 119. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Eu li até o 8. Mas se você ler o capítulo todo ele, que são 176 versículos, não sai disso. Os 176 versículos do Salmo 119
exaltam a lei. O tempo todo é ele exaltando a lei, os mandamentos, os preceitos e demonstrando o quanto ele considera as leis de Deus, os preceitos. Agora, não é estranho isso? Por que alguém vai amar a lei? Se nós sabemos que as leis existem para impor limites ao nosso comportamento. Quando você fala de uma lei, você está falando de normas, você está falando de disciplina. O mundo todo, para que nós possamos viver em sociedade, existem normas a serem respeitadas, existem leis que têm que ser respeitadas. Se você saiu de um bairro para vir aqui para o templo hoje de manhã com o seu automóvel, você deve ter encontrado vários cruzamentos e o farol nesses cruzamentos. Quando você viu o farol vermelho, você parou. Imagino que tenha parado. E você esperou que os motoristas que estavam na outra, cruzando a pista que você estava, para eles estava verde, então você esperou a vez deles, eles passaram, quando ficou verde, você foi. Por que você não passou? Porque você sabe que é lei. Se você passar no farol vermelho, você está cometendo uma infração, você está infringindo uma lei do trânsito. E se tiver ali um policial, você pode chegar em casa uma multa para você. Sim ou não? Então, as leis, elas nos limitam. As leis servem para não deixar. Normalmente, numa lei, tem a palavra não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E a natureza do ser humano não tem a tendência de gostar da palavra não. Não tem a tendência de gostar da disciplina. Então, como pode Davi dizer que amava a disciplina, que amava a lei? Como é que pode Salomão dizer que o princípio da sabedoria é isso, é temer a Deus, ou seja, é respeitar a palavra de Deus, é respeitar os mandamentos de Deus? Por quê? Por que alguém amaria algo que limita você? Ora, Davi amava a lei, porque ele sabia que a lei o protegia, a lei o guardava. Amém, pessoal? Por exemplo, se você para no farol vermelho, aquilo faz com que você fique ali 1 ou 2 minutos com o seu carro parado, mas em contrapartida, evita que você possa sofrer um acidente, porque cria uma ordem, tem a sua hora de passar e tem a hora do outro carro passar. Então, se você respeita direitinho, não vai, se com tudo que existe, sinalizações que existem na cidade, acontece acidente, imagine se não tivesse norma nenhuma, e cada um passasse para onde quer, a hora que quer, do jeito que quer. Você já imaginou a bagunça que ia ser e quantos acidentes aconteceriam? Então, eu estou dando para vocês um exemplo para mostrar que as normas, a disciplina, a lei existe para a nossa própria proteção. E eu estou me referindo a leis que servem para coordenar ou para tornar possível a vida em sociedade. Mas imagine quando se fala da lei de Deus. As leis de Deus são perfeitas e servem para preservar a nossa vida no presente, para nos guardar no presente, e servem para preservar a nossa alma no porvir. Amém, pessoal? Olha só o que diz aqui ainda em Provérbios, no capítulo 19, versículo 23.
Provérbios 19, 23. Diz assim: o temor do Senhor encaminha para o quê? Para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará o quê? Mal nenhum. Ou seja, o temor do Senhor, que consiste em você obedecer a palavra de Deus, te encaminha para a vida. E se você tem esse temor, ficará satisfeito, ou seja, você vai viver uma vida satisfeito, você não vai ser como as pessoas aí fora que vivem em busca de prazer, vivem, sabe, a vida louca, que são avessas à palavra de Deus. Você vê que quando normalmente a gente convida as pessoas para virem na igreja, a maioria diz não. E por que a maioria diz não? Porque as pessoas dizem o seguinte: eu não quero parar de fazer as coisas que eu gosto. Outro dia, aqui diante desse altar, manifestou com um encosto um senhor que trabalha na casa de encostos. Incorporou aqui com um demônio numa reunião de sexta-feira, libertação. E quando nós mandamos o mal que estava no corpo dele embora, aí eu falei para ele assim: senhor, presta atenção. Ele já tinha mandado o espírito imundo embora. Eu falei assim: senhor, presta atenção, o senhor tem que entregar a sua vida para Deus. Agora que esse mal saiu, o senhor tem que entregar a sua vida para Deus. Na minha cara ele falou assim: mas eu vou fazer o quê, pastor? Eu vou ficar vivendo aqui dentro da igreja? Eu gosto de boate, eu gosto de mulheres, eu gosto da gandaia, eu não vou mais poder fazer isso. Eu falei: senhor, mas isso está trazendo destruição para a sua vida. O senhor não viu o espírito que incorporou, que estava aí na sua vida, que a gente libertou o senhor agora? Ele falou: mas eu não vou ficar dentro de igreja não, eu não vou ficar dentro de igreja, pastor, eu quero aproveitar a vida toda derrotada, desgraçada, mas a pessoa prefere continuar escrava do mal, vivendo a vida que ele estava vivendo, sofrendo, tudo para ele dando errado, porque a pessoa não quer obedecer à palavra. A maioria das pessoas que ouve um convite para vir à igreja não quer por causa disso aqui, ó. Porque ela sabe que quando ela abrir aqui, ela vai encontrar: não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. E as pessoas não querem abrir mão das suas próprias vontades, não querem deixar de satisfazer a carne, deixar de satisfazer o coração. Elas querem viver na prática da sujeira. Por isso rejeitam. Nós éramos assim também. Quando eu via uma pessoa com a Bíblia na mão, indo para uma igreja, eu procurava passar distante. Na minha cabeça eu pensava: esse pessoal é crente, o pessoal é bitolado, eles têm uma vida chata, vão querer me levar para lá. Então a gente fugia, e só viemos, eu pelo menos vim, porque estava no fundo do poço. Sabe, é aquela pessoa que não quer ir no hospital para tratar, mas chega uma hora que ela vai desmaiada, ela é levada às pressas, não tem mais jeito. Então a maioria de nós chegou assim. Nós só viemos porque o calo apertou, nós viemos por causa da dor. A dor nos fez vir. E aí nós entendemos que não tinha outra saída. Amém, pessoal? Porque normalmente, se não for a dor, as pessoas não querem abrir mão dos prazeres desse mundo, elas não querem a lei, elas não querem temer a Deus. A verdade é que o ser humano não quer ter a quem prestar contas. As pessoas querem fazer tudo que dá na telha, elas querem viver à vontade, segundo suas vontades, fazer o que a carne apela, o que a carne quer. As pessoas querem viver dessa forma. Só que quando se vive assim, é como se você vivesse, por exemplo, digamos que a lei de Deus é como uma cerca. Imagine que essa palavra aqui fosse uma cerca.
colocar uma Bíblia aqui, outra do lado, me cercando assim, cheio de Bíblias me cercando, é uma cerca. Essa cerca não me permite passar para lá. Ela me impede de passar para lá. Então, tem coisas que estão fora da palavra de Deus que eu não vou poder fazer. Eu não vou poder mentir, eu não vou poder adulterar, eu não vou poder viver a vida louca, eu não vou poder enganar o meu semelhante, eu vou ter que viver dentro, cercado pela palavra. Aí alguém diz assim, mas isso é chato. Mas assim como ela não deixa, essa cerca não deixa eu ir para o lado de lá, ela também não permite que o diabo, o mal, venha para o lado de cá. Então eu estou guardado, eu estou protegido. Porque se eu pular essa cerca e for para lá, não é uma prisão, é uma proteção. Se eu for para o outro lado, eu vou ficar exposto ao inferno. O meu corpo e a minha alma vão ficar à mercê do mal. E as pessoas que decidem não obedecer à palavra de Deus, elas mesmas criam os seus problemas. Olha o que diz aqui em Provérbios 28, 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, quer dizer, continuamente você vive a sua vida no temor de Deus. Você não quer saber o mundo lá fora, é você e Deus. Você vive a sua vida do trabalho para casa, da casa para a igreja. Você tem os seus momentos de lazer, mas aquilo que é lícito. Você tem a sua família. Você tem uma vida, aparentemente para muitas pessoas aí fora, uma vida, uma rotina chata para muitas pessoas aí fora. Mas você não vê o mal lhe tocar, como diz aqui, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração, o que está escrito? Cairá no mal. Ou seja, a pessoa pode, você que está aqui, ou você que está em casa acompanhando essa transmissão em qualquer lugar agora, você pode dizer assim, eu não quero a Bíblia, eu não quero obedecer a Bíblia, eu quero fazer o que me der na telha, eu quero andar segundo o meu coração. Não tem problema, Deus respeita a nossa vontade, Ele deu a cada ser humano o livre-arbítrio, mas o andar fora da palavra de Deus vai fazer com que você mesmo crie os seus problemas. E você pode ser uma pessoa extremamente culta, ter muitos cursos, faculdades, você pode conhecer todos os países, todas as culturas, você entende todas as transações do mundo, mas se você não teme a Deus, você não é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, assim, de testemunho, uma situação que ocorreu uma vez comigo, atendendo um homem, que eu nunca mais me esqueci. Um homem aparentemente culto, inteligente, mas ele chegou para mim apavorado e falou assim, bispo, por favor, ore por mim, mas ore muito por mim. Eu falei, mas por que, senhor? Eu me relacionei com uma mulher e eu não usei preservativo. E eu estou desconfiado que ela tem AIDS. E eu não estou conseguindo dormir depois que eu me relacionei com ela. Eu estou com a cabeça cheia. Bispo, por favor, ora por mim, que eu estou com medo de fazer o exame e eu ter pego AIDS. Eu não usei preservativo. Um homem aparentemente inteligente, provavelmente até bem sucedido financeiramente, mas chegou pedindo oração por isso, desesperado. E eu falei para ele assim, senhor, tem um preservativo que não falha, que se o senhor usasse esse, não falha, o senhor não estaria agora desesperado assim. Ele falou, qual é? Eu falei, esse aqui, que eu estou usando aqui, esse aqui, o que é isso aqui?
é a minha aliança de casamento. Se o senhor fosse marido de uma só mulher, não teria tido esse prazer momentâneo que o sexo ilícito lhe deu, mas agora estaria com a sua alma em paz, como a minha está. Porque eu vivo para Deus e para minha esposa, é minha única mulher, então nunca eu vou estar com essa preocupação que o senhor está. Isso é resultado de uma vida de indisciplina. Então as pessoas, na verdade, por causa dos seus devaneios, por seguir o próprio coração e ignorar os mandamentos de Deus, elas acabam caindo nas covas que elas mesmas cavaram. Elas criam os problemas delas. Quando uma pessoa escolhe andar fora do temor do Senhor, então essa pessoa vai criar os próprios problemas. O diabo pode até contribuir, mas na maioria das vezes ele vai ficar só de camarote, de braço cruzado assistindo, porque ele sabe que a própria pessoa, quando cede os caprichos da sua carne, ela cria os seus próprios problemas. Um outro caso que eu nunca mais me esqueço, foi aqui no Brás, quando ainda era o cinema, antes de ter a Catedral do Brás. Isso deve ter mais de 20 anos. Uma moça também me procurou e falou assim: por favor, bispo, faz uma oração por mim aí e me diz o que eu faço. Eu falei: o que houve? Ela falou assim: eu comecei a me envolver com um rapaz do meu trabalho, bispo. Olha, ele é tão compreensivo, tão doce comigo, ele é tão meu amigo, mais do que o meu marido, ele me dá um carinho que o meu marido não me dá. E eu fui me deixando levar, quando eu vi, eu estava gostando dele, e a gente teve um envolvimento, e agora eu descobri que eu estou grávida. E o meu marido é estéril, bispo, ele não pode ter filho. Falei: bispo, fala o que eu faço. Eu falei: eu falar o que você faz? Eu vou decidir agora, euzinho. Quer dizer que eu que vou decidir agora o que você faz? Você não pensou antes. Então as pessoas fazem as burradas e depois elas querem oração. Na verdade, na maioria das vezes que alguém chega à necessidade de uma oração para um milagre, é porque ela desobedeceu algum preceito, algum mandamento, ela infringiu alguma lei de Deus, porque se você andar na lei de Deus, ela vai te guardar, o problema sequer vai surgir. Quem está me entendendo, pessoal? Você vê que o Velho Testamento está repleto de mandamentos e de leis. Lá ensina até sobre o que você não deve comer. Até sobre comida tem orientação na Bíblia. A Bíblia orienta sobre a glutonaria. Tem um capítulo só falando, por exemplo, lá no Velho Testamento, sobre o que o povo poderia comer, o que o povo não poderia comer. Então toda lei tem uma finalidade: guardar você. Deus criou o ser humano e Ele sabe o que é bom e o que é ruim para o ser humano. Então Ele criou leis, não para ficar tolindo o ser humano, mas Ele criou leis para proteger o ser humano. Amém, pessoal? Mas quando a pessoa pula essa cerca e passa a infringir essas leis, então ela mesma passa a criar os problemas dela, e ela vai cair nos abismos ou nos buracos que ela mesma abriu. Porque se você vive em obediência à palavra, não é a igreja, não é a igreja universal ou igreja A, B ou C, não é obediência ao bispo Macedo, não é isso, é obediência à palavra. Se você está enquadrado na palavra, então você está no abrigo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 vão cair do teu lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido, porque você obedece, porque você está amparado pela palavra de Deus. Agora, se você não obedece, igual, o que eu ia falar para essa moça?
Porque às vezes a pessoa quer ouvir da gente uma palavra que se eu falar, eu faço. E eu não vou falar nada não. Descasque o seu abacaxi. Sim ou não? É ou não é? É muito fácil. Normalmente é assim. O que leva a pessoa à necessidade de um milagre nasce em alguma indisciplina. Porque se você andar na disciplina, o problema nem aparece. Tem problemas que são inevitáveis, é claro. Problemas fazem parte da vida de todo mundo. Mesmo o homem mais temente do mundo, ele vai enfrentar lutas. Mas quantas situações que você já viu acontecer na sua vida, que se você não tivesse feito uma burrada, você não teria um problema. A verdade é que nós criamos os piores problemas da nossa vida quando nós não tememos a Deus ou não obedecemos a palavra dele. Nós criamos a situação. Por isso que Jesus disse: não deis lugar ao diabo. É a mentira, é a indisciplina. Eu me lembro, na minha adolescência, num dos primeiros empregos que eu tive, como office boy, nós tínhamos vários garotos, eram uns 15 garotos que trabalhávamos na empresa, e um dia, na hora do almoço, brincadeira de moleque, um saiu arrastando o outro no carpete, e tinha uma tomada que ela era no meio do tapete no chão, e o espelhinho da tomada estava solto. E quando passaram arrastando um dos meninos fazendo brincadeira, rasgou as costas dele. Mas rasgou mesmo, que teve que levar ponto. E aí, a gente ficou, e agora? O que a gente vai falar para os nossos responsáveis? Se a gente disser que a gente estava brincando aqui no auditório, que rasgou as costas dele, pode ser todo mundo mandado embora. E aí, a gente falou: vamos inventar uma mentira. Vamos contar que ele caiu da escada entre um andar e outro e bateu as costas no corrimão. E aí inventamos a mentira. Conclusão: o rapaz foi para o hospital e o gerente chamou a gente, um por um. Foi a tarde toda de perguntas e todo mundo tinha que contar a mesma mentira. Aquela noite eu fui para casa, eu não consegui dormir direito. Eu estava na minha cabeça: vou ser mandado embora. Quer dizer, pior do que aquilo que foi uma brincadeira de mau gosto, foi a mentira. Colocou a gente numa saia justa, porque ficou um falava de um jeito, o outro dizia que foi entre o andar tal e o andar tal, porque não deu para combinar mentira com detalhes. Aí entrava a versão de um, mudava um pouquinho a versão do outro, e depois estava todo mundo apavorado. Vai ser todo mundo mandado embora, vão pegar que foi mentira nossa. Aí você perde a paz. Nós abrimos um buraco para cair. Quem entendeu direitinho, faz assim. Fique de pé. É por isso que Davi dizia que ele o que, gente? Ele amava isso aqui, ó. Ame a palavra de Deus. Ame a lei de Deus. Considere-a. Dê valor. Ela vale mais do que o ouro depurado. Essa palavra aqui vai prolongar os seus dias nessa vida, e no porvir preservará a sua alma eternamente. Mas se você quiser deixá-la de lado, ignorar e fazer tudo o que lhe dá na telha, então vá em frente, a decisão é sua. Mas saiba que você vai cair nos buracos que você mesmo vai estar cavando, e no final de tudo você vai lançar sua alma no inferno. Cabe a cada um decidir, escolher o que fará com essa palavra.